Bom dia setembro, bom dia domingueira, maravilhoso. Vamos chegando, mais um Ouça Histórias, com muito carinho, com muita entrega, muita escuta e muito amor. Hoje a gente vai receber o querido Paulo Fernandes, um querido muito especial que já chegou. Ler e Criar Asas entrou. Bom dia, Paulo. Bom dia, compadre. Já vou te chamar. Vou enviar aqui para o pessoal poder vir chegando. Para a turma vir se aconchegando aqui com a gente. Eu tô tão feliz, Paulo. Chegou uma encomenda para mim que eu vou te contar assim que você entrar. E vou contar para todo mundo, né, gente? Claro. Todo mundo que chegar aqui hoje, quem quiser e vier pro bem, vão ser muito bem-vindos. Bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindas. Tô enviando aqui para um bocado de gente. Não tô vendo quem tá chegando, não. Ainda não. Acho que tá bom. Nossa, eu tô feliz demais, Paulo. Vou te colocar aqui, tá bom, querido? Vou te adicionar. Vamos lá. Fazer uma transmissão. Ai, a Deja, bom dia, Deja. Bom domingo para você. Bom Bom dia! dia! Bom dia, Olá, como tá? querido. Seja bem-vindo. Obrigado. Aqui a casa vai o pessoal vai ser chegando assim, sabe? Devagarzinho. Aí a gente vai dando um tempinho assim para a turma poder receber o sinal de que começou. E Sim, aí aos sim, pouquinhos vai chegando o pessoal. tranquilo. Eu vi que você recebeu encomenda aí. Nossa, Paulo. Você conhece a Escola Granada Escola do Rio? Granada? Não, não conheço não, mas... É uma escola que trabalha o processo criativo através da narração de histórias, da tradição oral. Chama Escola de Arte Granada, sabe? E aí, eles têm na essência deles as histórias sufis, sabe? Uhum. E eu conheci as histórias sufis através da Gislene, né? Da Gislene Hum. Matos. E aí, menino, conheci a Escola Granada já faz um ano. E eu sou doida pra ir lá fazer umas oficinas com eles e tal. E aí veio a pandemia. E aí depois eu entrei e vi que eles tinham uns livros muito bacanas de histórias da tradição sufi. E aí eu comprei e Você fiquei tá feliz falando aí. demais. Eu conheci a tradição sufi na década de os anos 90, quando eu fazia dança flamenca, e aí a minha professora, a diretora do grupo que eu fazia parte, a Amélie Spadano, ela me deu de presente um livro de contos sufis. É uma pena Nossa. porque eu queria, eu tenho que, se eu achar ele aqui, deixa eu ver. Ah, eu não, deixa eu ver aqui se eu acho ele aqui. É uma pena, porque se Gente, bota reparo o tanto de livro que tem ali. Esse moço, ele faz um trabalho com os livros muito legal. essa aqui você está vendo só duas estantes, tem outra aqui do lado, e deve ter mais ou menos umas 10 ou 12 sacolas de livro no quarto. Ô, Paulo, seu trabalho hoje, ele chegou num ponto assim de que você, eu não sei, né? Tô falando sem saber, mas eu acho que você deve receber muito livro, né? Para você fazer Então, as suas indicações. Bom então, o dia, que que tia acontece? Cláudia. Bom dia aí para quem está chegando, né? Olha só, Mariana, eu tenho parceria com três editoras, né? Que é a Cora Editora, a Páginas Editora e a Masa Edições. Então, eu recebo livro dessas três editoras e, às vezes, por exemplo, outro dia a Ana Paula Pedrosa lançou um livro novo e ela enviou para mim o livro.
né? Aí eu fiz a indicação do livro no meu canal, aí eu pus no Instagram também, né? Então, assim, às vezes eu recebo também de autores independentes, né, da editora, tem autores que me procuram e falam assim, eu queria mandar um livro para você, você pode Uhum. indicar? Bom dia, Adriana Amaral, que está aí também, bom dia, obrigado aí pela presença. Adriana que é aí de Divinópolis, viu? Ah, é? Não conheço a Adriana, não, eu acho. Eu acho. Terra. E aí, Mari, Divinópolis. Hum, eu hoje recebo livros, né, também de escritores, de escritoras que às vezes falam assim, eu queria mandar para você um livro. Recentemente eu recebi também de um amigo que é lá de Bom Despacho, que é o Eduardo, né? Eu recebi 3 livros dele aqui. Ele é psicanalista, ele é ó, que professor, bacana. e aí ele mandou 3 livros para mim também. Tem um outro amigo também que é lá de São Paulo, sempre manda os livros dele para que eu possa ler e indicar também. Então, assim, Uhum. eu já tenho aqui essa estante aqui são livros infantis. Então, tem aproximadamente 650 livros infantis, né? A Uhum. estante que você está vendo aqui no fundo, e tem uma do lado aqui, onde eu estou com na mão aqui, são os livros Hum. adultos. Então, deve ter mais ou menos uns 1.200 livros. E eu também, como eu faço parte de um projeto que é esse aqui, ó, o Livros em Todo Lugar, eu sou parceiro, que é um projeto criado pelo Farelo, que é o Alfredo Lima Farelo, de criar o Robin Hood da Quebrada, né, um querido Ai, amigo. adoro. Não E conheço o aí, farelo. pois é uma pessoa fantástica. E aí, esse projeto, eu recebo muito livro, para o Livros em Todo Lugar também, porque tem pontos de distribuição do Livros em Todo Lugar. Agora, com esse isolamento que a gente está, né, com esse processo aí do coronavírus, então a gente não tem distribuído livros, né, mas em breve voltaremos. Então, eu estou com 15, acho que 10 ou 12 sacolas de livro que eu fui recebendo durante esse processo agora de isolamento, estão aqui guardados, que é para o projeto Livros em Todo Lugar, né? E aí E eu você tenho lê os livros? O que que você faz com os livros do projeto? Não, os livros, o projeto é o seguinte, são só livros literários, né? A gente recebe só Hum. livro literário. E aí, livro infantil, livro adulto, e aí eu vou fazendo a curadoria, no sentido assim, de saber para onde esses livros vão. Então, por exemplo, Legal. dentro de casa tem um local que é a Doremi Fabi, é um ponto em que os livros ficam e as pessoas podem chegar, pegar e levar para casa. Não tem que pedir. É só chegar e levar para casa e não tem que devolver também. A intenção é que as pessoas peguem os livros e façam circular, né? Isso Então, esse aonde, local Paulo? Na rua? quintal. Aqui, eu moro aqui no bairro Padre Eustáquio. Aqui eu tenho 2 pontos de distribuição. É a Barbearia Orion Ah, tá. e a Doremi Fabi. E também tem a Trelelê Fantasias. Tanto na Trelelê quanto na Doremi são livros infantis. Aqui no Max, que é na Barbearia Orion, que é do lado aqui de casa, são livros adultos, livros para adolescente. E aí eu faço a curadoria desses livros. Eu escolho qual livro que vai, né? De vez em quando eu vou lá, troco, porque tem livro que está mais tempo. Eu pego de volta, ponho em outro ponto. O Uhum. Farelo também tem mais pontos, que é no bairro Nacional. Então, a gente vai, às vezes, também em outros locais, né? Inclusive, a Livraria Leitura do Shopping Contagem é uma parceira do projeto também, né? A Leitura do Shopping Hum. Contagem é parceira aí do projeto. E aí a gente distribui livros para as pessoas que não têm acesso. Teve uma vez, o ano passado, acho que foi ano passado ou ano retrasado, nós estivemos numa localidade em Contagem em que, olha, Mariana, acho que em menos de 15 minutos, mais de 600 livros fizeram assim, ó, evaporaram. Nó. E teve uma menina, por exemplo, que ela pegou um livro grossão, assim, mais ou menos isso aqui, ó. Um livro assim, dessa envergadura. Um Ela ficou tão louca, dicionário. ela chorou, porque ela falou, olha, esse livro eu nunca iria comprar. Ele custa 70, 80 reais. Uma semana depois, o Farelo falou comigo, Paulo, aquela menina mandou mensagem, que ela leu o livro, que ela está numa alegria, que ela quer Nossa. mais. E aí hoje tem uma biblioteca também, que é uma biblioteca comunitária, que fica na região de Contagem, também num bairro lá na região ali do Pedra Azul, Nacional, em que o Livros em Todo Lugar fornece os livros para a biblioteca, né?
Então é um Nossa, que projeto bacana. e, e é um projeto muito bacana, sabe? Muito bacana. O Dó, Ré, Mi, Fabi e esse outro espaço, aí são espaços que desenvolvem outros trabalhos e que Então, você... a Doremi Fabi é uma loja de roupa Ah, é infantil. loja. É, e Que a Lelê bacana, né? é uma loja de roupas e eu fiz essas parcerias através do jornal do Padre Eustáquio. Eu tenho uma coluna Uhum, virtual do Padre Eustáquio, aí o PH, que é o responsável pelo jornal, eu entrei em contato, ele uhum. me colocou em contato com a Trelelê, me colocou em contato com a Doremi e o Max, aqui da Barbearia Óleo, quando ele abriu a barbearia, eu fui conversar com ele e perguntei para ele, Max, o que você acha de ter livros aqui na sua barbearia? Ele, como assim? Ter livros para você, para as pessoas chegarem aqui, levarem para casa, ler enquanto espera para cortar o cabelo. Ele falou, como que Uhum. é? Eu expliquei e a gente montou esses 3 pontos aqui no bairro Padre Eustáquio, que eu sou curador, né? Que E o legal, Farelo, Paulo. pontos no bairro Nacional. E aí o primeiro ponto foi o Salão do Zezinho, que é um salão lá na quebrada, lá do bairro Nacional, no Pedra Azul. Ei, Vanessa, tudo bem? Sabe quem que é a Vanessa, né? A Bilô desembolou. Você Acho que eu não conhece ela? conheço a Vanessa. Acho que não. Oi, Conhece. Vanessa. Acho que ela já Conheço? esteve aqui em Divinópolis. Mas eu acho que eu e ela a gente não cruzou, não. Não? Eu acho que ela veio num dia que eu não tava, sim. Ah, Não sei, eu posso tá. estar enganada, mas eu acho que eu ia lembrar, né, Vanessa? Então acho É, que não pode. Mas ela, sei. ela também ela é escritora, contadora de história também. Seja bem-vinda, Vanessa. A gente está esquentando as turbinas aqui. Mas aí esse projeto é um projeto que existe há mais de 7 anos. E nesses 7 anos, Nossa, deve ter sido mais ou menos uns 17, 18 mil livros que foram distribuídos, uau. né, para pessoas que não têm acesso mesmo, não tem acesso nenhum. Assim, por E exemplo, lá no bairro onde o projeto iniciou, no bairro Pedra Azul, onde o Farelo tem, né, o ponto, onde o primeiro ponto foi o Salão do Zezinho, tem pessoas que nunca, tem pessoas que não têm condição de comprar um livro, porque não tem, além sim. de não ter livraria lá na região, não tem, muitas vezes, as bibliotecas da escola ficam fechadas durante o final de semana, durante a semana é só para a Uhum, escola. Então, uhum, que dá acesso a livro e à leitura. E aí uhum. esse papo de que as pessoas não gostam de ler, de que livros de qualidade as pessoas não gostam, isso é conversa fiada. Por quê? O que acontece é que muitas vezes as pessoas não têm acesso, né? Não têm Sim. E nem acesso. incentivo, né, Paulo? Que às vezes o Exatamente. incentivo, você vai pegar um livro para ler e aí você vai receber comentários. Eu já passei por isso, assim, não do lado do meu pai, porque não teria nem como, né? Meu pai é Sim, professor de literatura e tal. sim. Mas do lado materno, eu já ouvi algumas pessoas da família falando assim, mas isso é perda de tempo. Ah, você vai ficar aí lendo um livro enquanto eu tô aqui, ó, varrendo a casa, entendeu? Assim, e aí tem essa dissociação de que ler é não fazer nada, né? Então esse Ainda tem um detalhe. incentivo, ele... Olha para você ver, tem um detalhe. Tem algumas coisas que eu acho que também vão contra essa coisa das pessoas gostarem do livro e de falar que é bom. Por exemplo, tem um livro que chama assim, Destrua esse Diário. É um livro que a pessoa tem que destruir o livro durante o tempo que ela pega o livro. Eu não entendo o que faz uma pessoa fazer isso, não entendo Que mesmo, né? lógico. Qual que é a Agora, lógica? que parece que a Fernanda Gentili, não sei como é que ela chama, acho que é uma menina da Globo aí, Aham, tem um livro que parece sei. que chama assim, Queime este livro no final, depois que lê, alguma coisa assim. Poxa, eu não acho que isso Nossa. contribui em nada para a literatura, né? Não contribui em nada para que as pessoas gostem do livro. Porque você pega um livro, você fala assim, ó, destrua esse livro. Na primeira página, joga café aqui, pise em cima, põe na geladeira, cuspa. Gente, não faz sentido isso para mim, né? Eu não vejo sentido. Cada um, cada um. Não estou aqui querendo criticar ninguém, É, mas eu não vejo sentido nisso, né? Então, sim. eu acredito que a leitura, eu sempre falo, Mariana, que a leitura, ela principalmente para criança, né? É um portal que se abre para o mundo da imaginação e da criatividade.
Sim. Eu falo que assim, hoje eu não consigo mais viver sem a literatura, sem os livros. Eu não Uhum. consigo. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, eu associo a um livro, a um autor, a uma história que eu li, tudo. Para mim, tudo tem ligação direta com algo da literatura, tudo. Não tem nada para mim que eu não fale assim, ah, mas isso aqui, oh, peraí, tem um livro que fala disso, você já leu? Olha, tem um autor que escreveu um livro. Para mim, tudo tem essa associação. Tudo, absolutamente tudo. O livro, para mim, faz parte da minha vida, né? Se você falar assim, pega esses livros aí e joga fora. Jogar fora eu não jogo. Mas se você chegar aqui na minha casa, por exemplo, esse livro aqui é o Eduardo Galeano, né? Memória do Fogo, uma trilogia, né? Esse livro aqui maravilhoso, belíssimo. Se você chegar aqui e falar assim, Paulo, eu vejo que você está folheando o livro, eu já li o livro. Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que eu vou fazer? Eu vou falar assim, pode levar. Você fala, mas eu não tenho como te devolver. Não preocupe em me devolver. Leva. Se um dia você me devolver, beleza. Se não devolver, não tem problema. Eu já li. Livro tem que circular. Né? Ah, Eu eu queria ser presenteei, desapegada assim. recentemente, eu Alguns eu presenteei. não, eu empresto, mas com muita, assim, ó, empresto quase querendo segurar assim. Mário, eu não tenho muito isso, não. Recentemente eu presenteei o primo da minha esposa, Gabriela, que está aqui nos assistindo, a mãe do Antônio. Ele fez aniversário, eu falei com ele assim: eu vou te dar um livro. Aí ele veio aqui em casa, eu dei para ele o Crime e Castigo do Dostoiévski. Depois ele Nossa, falou comigo, maravilhoso. meu amigo me perguntou quem é o louco que tirou da estante dele para te dar o livro do Dostoiévski. Eu falei, não é louco, eu já li, eu Não, quero é. que outros leiam, né? Porque isso aqui está aqui. Mas se eu morrer amanhã, eu não levo comigo. Então, Uhum. eu tenho que Não, mas circular. deixa eu me justificar, deixa eu me justificar. É, na verdade, é um livro que eu tenho muito ciúmes. Eu já emprestei uma vez e agora ele está emprestado de novo, mas que é a minha Bíblia. É o meu livro de cabeceira, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Curioso, Pinkola. curioso. E aí é um livro que vira e mexe eu corro nele para poder, sabe, me situar ali. Então eu tenho muito apego a esse livro. Mas aí, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz quando outras mulheres chegam até mim me falando dele, porque eu sei que ele é um livro de expansão, né? Um livro que Uhum. muda o nosso olhar para tudo, assim. Então eu empresto, mas eu empresto assim, quase que segurando, assim, eu sei direitinho com quem que ele tá e conto os dias para ver quanto tempo que a pessoa demora para ler, para pegar de mão. Mas E, é esse. Agora os outros eu sou desapegada também, se eu tô brincando. a Clarissa, ela tem os outros livros, O Dom da História, Ciranda das Tem. Mulheres, O Sim, Jardineiro. Tem um agora que libertem a chama. mulher forte. Como é que chama? Maravilhoso. Mulher Libertem a Forte. mulher forte. Maravilhoso. Fantástico, fantástico também. Assim, Trabalho, eu ela tem. arrepio. O trabalho dela é fabuloso. Assim, tem um livro, eu não sei se você conhece esse aqui, ó. Ele é muito bacana. Esse aqui do William Breman, que é As Narrativas Preferidas de um Contador de Histórias. Ah, que legal, não conheço. Muito bacana, muito bacana. Eu ganhei da editora, né, da editora Moderna. Eles mandaram depois foram felizes para sempre e mandaram esse aqui, ó, O Homem dos Figos. Eu ganhei esses 3 livros da Nossa, editora. Eles mandaram que para mim, lindos. né? Então, assim, esse aqui do Ilan tem umas narrativas muito legais. Eu até tenho uma aqui que eu acho muito bacana, que é esse aqui, ó. Você vê? Chama Morrer pela Língua. Aqui, ó, Morrer pela Língua. Eu vou pedir licença a você e a quem está nos escutando para ler essa história. Ela é curtinha. Oba! Numa longínqua aldeia de pescadores no litoral maranhense, um jovem passeava meditativo pela areia branca que margeava um imenso mar azul esverdeado. Depois de andar por algumas horas, o jovem tropeçou em algo duro e foi ao chão. Ao se levantar, percebeu o que havia feito cair: uma caveira.
O jovem observou por alguns instantes aquela caveira, agachou-se e perguntou: como você veio parar aqui? Ele não esperava nenhuma resposta daquele amontoado de ossos brancos. Mas algo de muito estranho aconteceu. A caveira começou a tremelicar e suas mandíbulas começaram a se movimentar. Meu jovem, o que me trouxe até aqui foi a língua. O espanto foi tamanho que o jovem saiu correndo em disparada. Chegou à aldeia e reuniu todos na praça central. As pessoas: meu povo, acabei de ver algo extraordinário na praia. Uma caveira falou comigo. As pessoas olharam para aquele sujeito como se fosse um lunático. O líder da comunidade então disse: você tem certeza do que está falando? Sim, juro por Iemanjá, disse o jovem confiante. Então, nos leve até essa tal caveira, mas vou logo avisando. Se for uma brincadeira sua, eu mesmo cortarei sua cabeça. Toda a aldeia foi andando atrás do jovem pela areia branca e morna, quando finalmente avistaram a caveira. O jovem deu um cutucão com o pé naquela ossuda e perguntou: como você veio parar aqui? O silêncio foi a resposta. Todos ouviam somente o barulho das ondas do mar e do vento. O jovem pegou a caveira na mão e tentou novamente. Não faça isso comigo, caveira amiga. Conte para todos o que te trouxe até aqui. Nada aconteceu. O povo começou a ficar irrequieto. E o líder da comunidade, como havia prometido, sacou sua peixeira e arrancou a cabeça do jovem, que rolou pelo chão, ficando bem ao lado da caveira. O povo todo foi embora. Então, a caveira começou a tremelicar novamente e disse para a cabeça cortada do jovem: eu te disse que o que me trouxe até aqui foi a língua. Agora somos dois que morreram por falar demais. A cabeça do jovem fez uma cara de irritação, mas agora não havia mais o que fazer. Essa história é uma história que... Gente, quem gostou, manda coraçãozinho aí. Nossa, Morrer, Paulo. conto brasileiro. E a gente, tantas pessoas morrem pela língua, né, Mari? Tem aquele ditado, né? O peixe morre pela boca, né? Ô louco! O peixe Muita morre gente pela boca. Muita gente. A gente a gente segue aprendendo, né, Paulo? Eu brinco que se eu fosse palhaça, a minha palhaça ia chamar tagarela. Porque eu falo. Mas aí eu sigo nessa linha tênue entre falar o que precisa e filtrar o que não precisa ser dito. A gente segue aprendendo. Não sei se eu cheguei no lugar legal ainda não, mas eu tô aprendendo. Porque essa coisa do falar demais, o peixe morre pela boca, isso aí é antigo, né, amigo? Isso já é antigo. E saber filtrar também, porque tem coisas que precisam... Hoje em dia, às vezes, assim, certos comentários, certas piadas, eu já não aguento e eu pontuo o que precisa ser pontuado. Então, tem essa coisa da gente saber falar e o que falar na hora que tem que se falar, né? Exatamente. E também aprender a silenciar, né, Paulo? Hoje a gente vê muito... Eu sinto isso, assim. Muita informação, muito conteúdo, muita coisa, né? Muita gente falando. E a gente tem que saber os momentos de silenciar também, né? De guardar. E hoje, assim, pegando carona nisso que você está falando, eu vejo assim, principalmente com essa questão das redes sociais, todo mundo sabe tudo e sabe nada. Todo mundo quer falar de tudo, mas não fala de nada. Todo mundo tem opinião a respeito de tudo, mas não tem opinião a respeito de nada. Então,
as pessoas elas se degladiam em rede social, muitas vezes por nada mesmo, por nada, né? Às vezes para lacrar. Pensar diferente. Eu, assim como seu pai, o Nanau, a gente é de uma mesma geração, né? Então, na época em que eu tinha 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, a gente sentava na mesa de bar para conversar, por mais que eu discordasse de você, por mais que a gente tivesse um embate de ideias ali, no outro dia a gente sentava de novo. A gente sentava de novo, mas a gente não partia para o que as pessoas hoje fazem. As pessoas hoje fazem assim, se eu, por exemplo, você fala uma coisa, eu não concordo. Você fala assim, olha, mas o Eduardo Galeano é horrível, a literatura dele é péssima. Aí, se eu não tenho argumento, eu começo assim, você é cabeluda, você é bocuda, você é dentuda. Eu começo a adjetivar. E isso está enfraquecendo a possibilidade do diálogo, dos debates, em que o diálogo prevalece, em que a escuta prevalece. Por isso, contar histórias, escutar histórias é cada vez mais importante. Porque eu acredito que, assim, nós que trabalhamos com a oralidade, trabalhamos com a contação de história, a gente precisa também, antes de tudo, ser bons escutadores de história, né? Sim. E saber escutar o outro. Eu não consigo, por exemplo, entender assim, se uma pessoa que trabalha com a contação de história, com a palavra, com a arte da palavra, que não consegue escutar o outro e respeitar o outro, ainda que não concorde. Ainda que eu não concorde. O outro pode ser, né, pode pensar que o Zé das Couves é o que é certo, mas eu achar que não, mas nem assim eu tenho o direito de ofender adjetivando ou desqualificar o que o outro pensa, né? E isso nós estamos vivendo muito, muito mesmo. Né? Essas classificações de, porque pessoa que gosta do Lula come pão com mortadela, porque quem gosta do Bolsonaro é bolsominion. Eu não vejo isso de uma forma muito positiva. Eu não uso isso. Quem me conhece sabe, eu não falo. Porque eu não vejo isso de uma forma positiva. Eu respeito, mas eu não vejo de forma positiva, porque eu acho que isso enfraquece o debate, enfraquece o diálogo. E a gente que trabalha com palavra, né, com a oralidade, eu acredito muito que a gente precisa ler, e cada livro que a gente lê, a gente precisa sair diferente. Eu vou te mostrar um livro aqui, olha. Esse cara aqui, se você não leu ainda, leia. Walter Hugo Mani. Esse livro dele aqui, Homens Imprudentemente Poéticos, ele pega dois personagens da cultura japonesa e, a partir dessas duas figuras, ele entra na cultura japonesa de uma forma muito lírica, muito poética, muito profunda, e que não é possível ler um livro desse e entrar nele, fazer imersão e não sair diferente quando volta. É impossível. Não tem como, quando a gente mergulha numa obra literária ou numa história que por exemplo, quando eu conto uma história como essa que eu li aqui, é impossível, eu acredito, né? Eu, Paulo, acredito nisso, né? Não tem como eu, como narrador, eu como leitor, a partir do momento que eu leio isso aqui não modificar alguma coisa em mim. Não tem como, não tem como. Então, eu acredito muito que a oralidade, a literatura escrita, ela tem esse poder, sabe, Mari, de transformação, desde que você se permita ser transformado. Então, eu acredito que a gente precisa hoje, cada vez mais, da escuta, né? E as pessoas, elas não têm escutado, elas têm se degladiado, famílias que se dissolvem, amigos que se desfazem. Ei, Rosane, querida Rosane, lá do Rio Grande do Sul, nos assistindo. Rosane, Rosane é uma querida, se você não a conhece, Mari, você tem que conhecer. É uma escritora, contadora de histórias maravilhosa, maravilhosa. Que honra! Rosane, que honra, que honra. É uma honra muito grande. Eu sou fã, eu conheci a Rosane através da Beatriz Mirra, que é uma das pessoas mais generosas que eu conheço nessa minha vida, né, assim, de coração gigante, uma generosidade, assim, ela vive o que ela fala, de verdade, né? Sei. E eu conheci a Rosane pela Beatriz. A Beatriz tinha um projeto lá no museu
aqui no Museu Minas e Metal, do qual eu tive a felicidade de ser convidado para contar a história com ela, e a Rosane esteve, e eu conheci a Rosane e decidi, nós fomos à casa da Beatriz, quando ela morava em Passárgada, né, para um sarau. E aí foi quando eu conheci a Rosane é uma pessoa maravilhosa, uma contadora de histórias, uma pesquisadora, uma escritora de mão cheia. É uma alegria ter você nos assistindo, viu, Rosane? Uma alegria. Agora eu vou parar de falar para você falar também, Mari, porque senão eu não paro, não. Mas a ideia é essa mesmo. Na verdade, o Paulo, a ideia desse projeto, Ouça Histórias, que eu falo que não é uma ideia minha, porque esse formato de diálogo, ele já foi proposto aí por outros contadores de histórias que eu já vi, né, e tal. Esse projeto, ele surgiu em 2018 com a minha ideia de ir para um lugar movimentado aqui da minha cidade, Divinópolis, colocar uma cadeirinha ali, a pessoa sentar e me contar histórias. E aí, o objetivo é justamente promover um tempo da gente se entregar para uma escuta afetuosa, para uma escuta sem julgamentos, para uma escuta que não tem que fazer nada depois com aquilo que foi contado, sabe? Hoje a gente tem muito também essa questão de você me fala uma coisa e eu, aqui no meu, nas minhas mensagens automáticas, eu já te devolvo uma opinião, eu já te devolvo, ai, mas você tem que isso, porque... E aí a gente mistura e a gente vai falando da gente também, tudo bem, é o diálogo, né? Mas a proposta é ouvir histórias que brotam aí no coração da pessoa e a gente contemplar essas histórias aqui sem nenhuma fita métrica, sabe? Sem medir nada com a régua da gente. É só para escutar, sabe? Uhum. E aí, coisas acontecem. Quando a gente se propõe a isso, todo mundo que chegou para participar do Ouça Histórias, porque aí depois disso também veio, eu parei com o projeto, ficou um tempo na gaveta, veio a pandemia, e aí uma colega, que é a Emily Andrade, uma contadora de histórias que eu acompanho, maravilhosa, a Emily saiu com essa coisa do Escuto Histórias, lá no Instagram dela. Eu falei, menina, e não é que você tá me inspirando aqui? Porque eu já tenho um projeto parecido com esse, tá parado. Eu não queria muito fazer live no Instagram, eu tava meio... Porque é muita coisa, né? Então, eu falei, gente, eu não quero chuva de informações, eu quero uma coisa mais profunda, sabe? E aí, quem chegou aí? Deixa eu ver. Dá oi aqui, vem dar um oi aqui, vem, filho. Vem cá dar um oi aqui, dá um oi. Deixa eu ver. Ah, que bacaninha, que lindeza. Como é que você chama, cara? Já foi? Já saiu correndo. Quantos anos, Paulo? Hã? Quantos anos? Ele tem 5. Ai, que bonitinho. E o João tem 14. Ai, você tem 2. 14, o João está aqui. Eles estavam queimando papel com a lupa. Pois é, Paulo. E aí, a ideia é fazer isso, assim, dar o espaço. A gente aqui agora, a gente conversou de várias coisas, contamos algumas, né? Você contou umas histórias aí dos livros e tudo. Mas a ideia é que você conte histórias da vida, histórias da sua vida. A gente tem um tempinho para te escutar ainda. E eu queria agradecer muito todo mundo que está aqui, porque é um momento, gente, que assim, hoje a gente anda com tanta pressa, a gente anda com tanta persona, e aqui a ideia é a gente, assim, tirar isso tudo, puxar um banquinho, respirar, e isso, assim, e deixar a história chegar, assim, uma história, uma memória. Porque quando essa memória sai do coração e a gente verbaliza, as palavras dão vida, né? As palavras dão movimento, as palavras transbordam afeto, emoções, memória. E a ideia do Ouça Histórias é essa, é a gente encantar as memórias através da palavra.
Então, pode contar. Bom, eu fico pensando o que contar, né? Assim, eu acho que, assim, eu vou contar duas coisas, né? Primeiro, assim, como a gente falou de literatura, falou de leitura, eu acho que é bacana, eu gosto sempre de contar como que começou esse meu prazer pela leitura, né? Na verdade, assim, muita gente acha que, quando as pessoas, quando me conhecem, falam assim, nossa, eu lia muito quando era criança. Não, porque, assim, eu, na verdade, nem tenho muita essa lembrança. A minha infância, eu não tenho muitas lembranças. Eu tenho a lembrança, por exemplo, de chegar à casa dos meus avós em Araçuaí, né, os pais da minha mãe. Eu tenho a lembrança de entrar correndo pela casa. Eu tenho a lembrança do quintal da casa da minha avó, que era uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Eu tenho a lembrança de ir para a roça com meu avô. Eu tenho a lembrança de sentar na beiradinha do portalzinho da cozinha. E aí eu vou mostrar, porque tem a foto, eu com meu avô, eu tenho essa lembrança. Meu avô Que descascava laranja, lindo. descascava cana e ficava ali sentado, a gente chupando laranja, descascando cana. Ele tinha uma Brasília, e essa Brasília, ele ia para a roça, né? Eu lembro que na Brasília dele ele era vascaíno. Então, no negócio de passar a marcha da Brasília dele, tinha um negócio do Vasco. E eu lembro de eu acordando cedo para ir para a roça com meu avô, né? Essas lembranças que eu tenho da infância, né? Que são as memórias que eu tenho melhor. Tanto que quando eu cresci, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos, todas as férias que eu tinha, eu queria ir para a casa da minha avó. E eu não ia para poder ficar passeando pela cidade de Araçuaí. Eu ia para ficar na casa da minha avó. Porque a casa da minha avó era maravilhosa, maravilhosa. Uma casa enorme, uma casa, assim, quintal gigante, tinha pé de tudo que você imaginar, pé de manga, pé de carambola, pé de amora, pé de pitanga, tinha cana, tinha tomate, tinha tudo. Então, assim, eu ia para ficar com a minha avó no quintal dela. Então, assim, enquanto minha avó morou em Araçuaí, eu sempre ia para Araçuaí. E essas memórias eu tenho da minha infância. Por exemplo, tem coisas que minha tia me contava, a minha madrinha, que já faleceu, tia Guia, ela falava assim que teve um período em que eu nem lembro disso. Meus pais moraram no centro de Belo Horizonte, no prédio onde tinha a perfumaria Lourdes. Diz minha tia que eu ficava lá da janela, tinha uma sacada assim lá embaixo, e aí eu ficava jogando garfo, faca na sacada, não acertava nas pessoas. Que quando chegava alguém lá, que eu grudava, falava, me tira daqui, eu quero ser livre, eu quero conhecer o mundo. Eu não lembro disso, Mariana, eu não lembro disso, não lembro. Eu lembro, por exemplo, que eu tinha um cachorro, lá quando eu morei na Cidade Nova, nós éramos vizinhos do Cafunga, que foi jogador do Atlético, goleiro, ele tinha uma mão gigante. Para a gente, ele tinha uma mão que era assim, ó, desse tamanho, né? E a gente jogava bola. Quando a bola caía na casa do Cafunga, ninguém tinha coragem de buscar. Nós tínhamos medo da mão do Cafunga. E Aninha, linda! Aninha é minha prima, lá de Sete Lagoas, linda! Beijo para você, beijo para a Silvana, para o Celinho, para o Samuel. Então, Mariana, eu me lembro que eu tive um cachorro, um pastor alemão, e que a gente brincava com ele de pique-pega. Eu tenho muito pouca lembrança da minha infância, mas assim, a minha adolescência, eu lembro de tudo, absolutamente tudo, com detalhes. Eu lembro de datas, eu lembro de pessoas, eu lembro de locais, tudo. E aí, o meu gosto pela leitura não vem da infância, vem por causa do meu irmão. O meu irmão, que é mais velho que eu, nós somos 5 lá em casa, né? Eu tenho 2 irmãos e 2 irmãs, eu tenho uma irmã mais nova, uma irmã que é um ano e um dia mais velha do que eu, tenho um irmão que é um pouco mais velho, e tenho um irmão mais velho. Esse irmão, ei, Ana Cristina, beijo, linda, obrigado, viu, que você está aqui. Ana, nossa, olha, eu estou me sentindo privilegiado de tantas pessoas que estão aqui que eu considero extremamente importantes. A Ana Cristina é uma pessoa que eu tenho, assim, no mais alto grau de qualificação de uma pessoa rigorosa, no sentido de rigorosa artística. Viu? A Ana, eu trabalhei com ela na Catibum, Teatro de Bonecos,
E a Ana é uma pessoa que, assim, ela tem um vigor artístico que eu acho fantástico. Fantástico. E a Ana, para mim, ter a Ana aqui nesse momento é um privilégio, viu, Ana? Saiba disso, viu? Eu tenho você, assim, mais alto grau. Então, assim, ei, Lara, tudo bem? Olha o Nanau chegando aí, ó. Ei, Nanau, o homem dos poemas de Pablo Neruda. Ah, já está no segundo, hein? Estou acompanhando, viu? Então, eu comecei a gostar de ler por causa do meu irmão. Até os 14, 15 anos, eu lia porque a escola obrigava. Tinha que ler, não tinha outra forma. Mas meu irmão, a gente dividia o quarto. Ele tinha uns livros. Falava assim, me empresta. Ele, não. Seu Aí irmão mais velho. ele saía para trabalhar. E Lindomar, meu querido Lindomar, que é um escritor. Eu vou mostrar o livro Lindomar. Pera aí, Mariana. Porque esse livro aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Se você não tem, adquira da Páginas Editora. Petrina. Esse Petrina. livro é Lindo, hein? Maravilhoso. Valeu, Então, Paulo, pela dica. Bom dia a todo mundo que está chegando aí, gente. Sejam bem-vindos. A live está rolando, tá todo mundo em tempo ainda. Vamos lá. e aí, meu irmão não me emprestava os livros. E aí ele saía para trabalhar, ele saía para trabalhar, ele trabalhava na madrugada, ele trabalhava na Prudenge, e quando ele saía, eu pegava o livro sem ele saber. E o primeiro livro que eu li, que eu peguei dele sem ele saber, foi Ken Follett, O Voo da Águia, que é uma história, na verdade, que é uma história que conta uma história se passa lá no Irã, no Iraque, uma história muito fantástica. Ken Follett tem livros maravilhosos. Esse foi o primeiro que eu li. O segundo livro dele que eu peguei, que eu roubei, né, emprestado, foi Kafka, A Metamorfose. Depois disso, eu comecei a tomar gosto. Aí eu comecei a trabalhar aos 15 anos, na Credial Financeira, eu era boy. Eu era, como dizia aquela música, né? Sou boy, acordo às 5 horas, pego o ônibus lotado, sou boy. Né? A famosa música, com certeza, Lindomar conhece, Nanau conhece, as pessoas da minha geração conhecem isso, né? Enfim. E aí Depois eu vou procurar aqui. Oi? Depois eu vou procurar para ouvir aqui. E aí eu comecei a tomar gosto pela leitura. Eu fiquei sócio de uma locadora de livros que tinha em Belo Horizonte, na Avenida Getúlio Vargas, e eu fiquei sócio de biblioteca. Eu comecei a frequentar livrarias, comecei a comprar meus livros, e nesse momento eu comecei a ler, assim, enlouquecidamente. Eu lia enlouquecidamente. Eu chegava a ler 4, 5 livros por semana. Né? A média de, às vezes, eu li um livro por dia, 2 livros por dia. Eu li muito. E aí eu li Hermann Hesse, Hemingway, Machado de Assis, Clarice Lispector, eu li essa de Queiroz, eu li Kafka, Malba Tahan, Gibran Khalil Gibran, Dostoiévski. E aí eu fui me formando enquanto leitor, uma leitura que, né, assim, vamos dizer, que são considerados clássicos da leitura. Tanto que hoje, eu confesso que eu tenho muita dificuldade com algumas leituras contemporâneas. Por exemplo, tem autores que eu começo a ler, eu não consigo ir adiante. Né? Então, assim, eu costumo dizer que é assim. Hoje, por exemplo, o que faz sucesso no romance? Julia Quinn, Maya Banks, Nicholas Sparks, tem uma outra autora, que eu esqueci o nome dela aqui agora, Jojo Mais. E aí, esses romances de hoje, por exemplo, Crepúsculo, a saga Crepúsculo, poucas pessoas sabem, mas existe um livro, que é o livro que tem tudo que tem no Crepúsculo, que é um grande clássico da literatura de Émile Brontë, que é o Morro dos Ventos Uivantes. Nanau, Lindomar, Rosana, se eu estiver mentindo, me corrige, viu? Mas o Morro dos Ventos Uivantes é uma história que tem tudo, absolutamente tudo que tem no Crepúsculo. Tudo. Tem o romance, tem o sobrenatural, e é um clássico da literatura que poucas pessoas hoje conhecem, poucas pessoas leem. Assim como, por exemplo, quando você pega a Jane Austen, que escreveu Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, né, e outros livros, a Émile Brontë, as irmãs Brontë, Charlotte Brontë, Anne Brontë, Émile Brontë e a Jane Austen são as percussoras do romance.
E poucas pessoas sabem disso. Então, eu me formei como leitor lendo livros, né, que são considerados mais a literatura clássica. Então, hoje eu tenho uma certa... Eu leio outras coisas, leio, mas tem coisas que eu não consigo chegar até a 10ª página. Porque eu falo, cara, não dá, eu não consigo. Então, assim, o meu gosto pela leitura veio daí, do meu irmão, que não me emprestava livros. E me tornei... Minha mãe amava esse filme, O dos Ventos Uivantes. O filme é maravilhoso também, maravilhoso. Não conheço. Tem o filme também do Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade, os dois da obra da Jane Austen, né? Que são essas autoras são as percussoras do romance. Mulheres do século XIX, né, que escreveram e que a Jane Austen, as pessoas não acreditavam, né? Não acreditavam que a Jane Austen, com 20 anos, podia escrever um romance de tamanha envergadura. Como? Uma jovem de 19, 20 anos escreveria um romance daquela envergadura, né? E que sem ter vivido para ter escrito. Mas é a literatura. É o poder das palavras, da imaginação. Você não precisa necessariamente ter vivido aquilo para escrever. Você pode usar a imaginação, abrir esse portal mágico, né? Que te dá um olhar diferenciado para a vida, né? Então, meu gosto veio por aí. E aí, hoje eu continuo lendo. Eu continuo lendo de muito, assim... hoje, por exemplo, eu tenho lido muito Walter Hugo Mãe, muito, né? Esse aqui, ó, é o próximo, o Galeano, que é Memória do Fogo, uma trilogia. Os Nascimentos, As Caras e as Máscaras, O Século do Vento. Eu gosto muito do Galeano, eu tenho alguns outros livros. Ele é muito bom mesmo. E o Galeano é foda. Eu li um cara que eu nunca tinha lido nada dele, e aí eu estou lendo esse livro aqui, ó, chama Sobre Histórias, são críticas literárias. É o C.S. Lewis. Esse camarada aqui, ele foi amigo do Tolkien. Ele era um ateu convicto. Até um dia que ele teve uma conversa com o Tolkien, e o Tolkien mudou a visão dele. Ele se tornou um teísta, ele escreve livros, ele é um dos caras mais lidos por pessoas de todas as religiões, porque ele escreve de uma forma em que todos, né, leem e ficam maravilhados. A escrita dele, Mário, esse livro aqui, é um livro que tem crítica literária, tem resenhas e tal, mas é um livro que você fala, cara, esse cara não está escrevendo crítica literária. A escrita dele flui de uma forma que você lê e você fala, caramba, que delícia, que gostoso, eu quero escrever igual esse cara, né? Assim como o Walter, o Lindomar está falando de desumanização, a história se passa na Islândia, é uma menina, né? Que se passa na Islândia. E o Walter Hugo Mãe, não sei se o Lindomar fez essa experiência, mas eu fiz uma experiência lendo Walter Hugo Mãe, ou Lindomar, para quem está escutando, que foi ler em voz alta para mim mesmo. E olha, que experiência fantástica. Que coisa incrível. Assim, parece que eu entrei num outro mundo para além de outro. Porque, assim, parece que a obra ganha uma outra vida quando você lê ela em voz alta. Especificamente o Walter Hugo, né? Então, assim, a minha trajetória como leitor, ela é uma trajetória que vem dos meus 15 anos para cá. E aí, quando eu fui fazer faculdade de filosofia, tudo que o professor falava, eu associava a uma obra literária. Para mim é isso. Eu não consigo conversar, igual aqui, a gente está falando, eu vou falando dos livros. Eu vou falando dos livros. É tão natural. É como alguém, por exemplo, que gosta de falar de futebol. Eu não curto futebol. Eu não gosto de falar de futebol, não ligo para futebol. Enfim, assim, se tiver que assistir, eu assisto, mas eu não importo quem está ganhando, quem está perdendo. Para mim, tanto faz como tanto fez. Né? Mas agora, para mim, é natural associar tudo que eu falo a uma obra literária, a um autor, né? Porque faz parte da minha vida. Né? Não é à toa que eu tenho aqui tatuado que a literatura pede passagem, está aqui meu baú de história, né? Está aqui meu Dom Quixote, a arte salva a poesia e humaniza, a poesia. Né? Então, assim, isso hoje é o que me faz respirar, é o que me faz respirar, né? É falar de livros, falar de literatura,
falar de ideias, conversar sobre ideias. As pessoas que me conhecem sabem, por exemplo, que eu sou uma pessoa que eu não falo de pessoas. Raramente eu vou falar para você de alguém e ficar falando, fulano, é assim, assim, assado. Raramente, você não vai me ver. Eu gosto de conversar de ideias, igual o que a gente está fazendo aqui agora. Porque eu acredito, sabe, Mari, que a gente precisa falar de ideias. A gente precisa compartilhar ideias, pensamentos, né? A gente precisa falar daquilo que produz algo de positivo na gente. Por que eu vou falar, por exemplo? Eu estou aqui conversando com você, de repente, fala, mas o Lindomar? Fala, o Lindomar, sei lá, o Lindomar é estranho. O que isso tem a ver? Eu não tenho nada a ver com a vida particular, ou do Lindomar, ou da Vanessa, o que quer que seja. Né? Isso não diz respeito a mim. Né? O que diz respeito a mim são as ideias. Então, eu acredito muito, e eu tento passar esses valores, tanto para o João quanto para o Antônio. Né? Que é essa questão de falar de ideias, não falar das pessoas, de ler. Né? O João, hoje, está com 14 anos, já não gosta. Ele fala assim, pai, não, fica lendo. Faz o caminho contrário. Eu falo com ele, João, eu não posso te obrigar, mas eu posso te apontar caminhos. Eu te aponto caminhos, né? Tá aqui os livros, o dia que você quiser, pega, porque eu descobri... Meu pai falava isso para mim. Eu acho que é isso, sabe, Mari? Igual eu falo com ele assim, João, se você fizer uma coisa errada, eu não vou te amarrar, não vou te punir. A sua consciência é o que manda e você tem que assumir o que você faz. Você tem que ter caráter. É caráter, de assumir. Eu errei, eu chutei a lata de lixo, alguém viu, eu tenho que dizer, fui eu. Eu errei, me desculpa. Porque a gente não pode ser julgado por um erro que a gente comete. Né? Claro. Naquele filme extraordinário, que tem um livro extraordinário que virou filme, né? Tem uma passagem do menino que ele fala, né? O bom da vida é que a gente pode consertar os nossos erros. E nós não devemos ser julgados por um erro. Não devemos. Ninguém deve ser julgado por um erro que cometeu. Nós somos capazes de tudo e de nada. E aí eu lembro um filme que eu gosto muito, que é um filme medieval que chama Cruzada, que é uma disputa por Jerusalém. E aí tem um momento que o cara lá que está defendendo Jerusalém, ele pergunta para o Saladino, o que significa Jerusalém para você? E aí o Saladino responde, tudo. Volta, as costas e volta. E nada. E esse cara vira para todo mundo e fala assim, olha, nós estamos aqui lutando, mas Jerusalém é um reino de consciência. E quando ele fala isso, o que ele quer dizer? O reino de consciência é a gente saber o que a gente quer, o que a nossa consciência está tranquila, eu fiz o que é certo, eu fiz o que é correto, porque é o que eu falo com o João, o que eu falo com o Antônio, o que vale é dizer a verdade, é ter a consciência tranquila, é assumir as consequências daquilo que faz, né? Então... Assumir as nossas vulnerabilidades, né? As nossas... Acolher a sombra e a luz, né, Paulo? Que é o que a gente ouve tanto falar, mas que é importante a gente praticar isso, né? Porque não adianta, a sombra, quanto mais a gente fugir dela, maior ela vai ficar, não tem como. Exatamente. E nós não somos uma coisa só, né, Mário? Eu acho assim, Heráclito dizia, né, que nem o rio é o mesmo e nem o homem que entra no rio é o mesmo a atravessar o rio, porque a água já mudou e o homem já mudou. Por exemplo, estamos aqui há quanto tempo? Estamos aqui há quase 1 hora. Então, da hora que nós começamos para agora, eu já não sou o mesmo, nem você é a mesma. Porque tem pessoas nos vendo, tem o olhar das pessoas sobre nós, tem o meu olhar sobre você, o seu sobre o meu. Nós nos transformamos aqui esse tempo inteiro que nós estamos aqui, o tempo todo. E a gente precisa entender, as pessoas precisam entender que viver a tristeza é necessário, viver a raiva é necessário, viver a angústia é necessário, viver os sentimentos, deixar que os sentimentos afloram. Por exemplo, durante esse processo que a gente está vivendo, teve dias que eu acordei aqui e deu vontade de chorar. Eu sentei eu chorei a beça. Chorei. Entrei debaixo do chuveiro, fiquei chover, chorei. O porquê? Não sei, mas me deu vontade. E eu chorei. Por quê?
Porque eu preciso viver isso. E Nietzsche nos fala isso de uma forma muito bacana. Porque o Nietzsche vai dizer, né, que nós precisamos viver o lado dionisíaco da vida, e não só o apolíneo, né? Nós precisamos desse lado dionisíaco, nós precisamos viver todos os nossos sentimentos. A gente não precisa ficar, meu Deus, eu não vou ficar triste, eu tenho que ser feliz. Não existe isso de ser feliz. Eu concordo muito com Guimarães Rosa, né? Felicidade se encontra em horinhas de descuido, né? Então, eu acredito que a gente precisa viver. Eu me permito. Então, assim, tem momentos que a gente explode por raiva de alguma coisa, mas depois, se a gente percebe que a gente explodiu, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, de repente eu tenho uma acesso de raiva, por algum motivo. Olha, o bacana é depois eu dizer assim, nossa, Mariana, me desculpa, você não tem nada a ver com o que eu estou vivendo. Eu tive um acesso de raiva, não foi por você, né? Você não tem culpa, me perdoe, tá? Me perdoe mesmo. Agora, eu tenho que estar pronto para ouvir você dizer assim, não, eu não te perdoo. E tenho que estar pronto para ouvir você dizer, sim, eu te perdoo. Sim, né? Eu acho que a raiva, às vezes, a raiva é um sentimento muito poderoso, né, Paulo? Sim. Eu vou falar mais assim rapidinho, porque a gente está chegando quase no final, eu acho aqui. E quando a gente utiliza ela também com consciência, o sentimento de pedir desculpa às vezes nem bate, porque a raiva, ela tem também a função dela, de transformar aquilo ali que precisa ser transformado. Exato. Você falou dos livros, eu sou assim com as histórias. Tudo para mim eu associo com alguma história, e aí o caminho vai abrindo assim, a partir das histórias. Tem uma série infantil que chama Avatar. Não é aquele filme dos bichinhos azul, não. É a série do Avatar. Você conhece? E tem uma cena lá que duas irmãs estão brigando. Elas estão possessas, iradas. Uma tá toda enrijecida com raivas que ela acumulou a vida inteira da outra irmã, que é leve. E no momento do embate, uma outra pessoa ali da tribo fala, a briga, ela também cura. Essa raiva é um processo de cura também. Então, a gente sabendo, com consciência, usar desse sentimento, eu vou te falar, há pouco tempo, eu passei por um processo que eu estou no meu processo de autoconhecimento, de autoaceitação, e aí eu passei por um processo aí, que eu tive que canalizar a minha raiva, eu canalizei, foi assim, divisor de águas, mas abriu um outro mundo para mim, que eu precisava de colocar isso. E não senti culpa a hora nenhuma. Sigo plena, sigo feliz. Porque em alguns momentos a gente precisa de pontuar certas coisas e a gente não tem que se desculpar da gente estar se colocando esses limites, né? Porque o nosso limite, ele é muito importante, né? Então é só que você falou dessa questão do pedir desculpas. Às vezes a gente tem que reconhecer que não cabe culpa, não. A gente tem que usar e ser firme nisso, porque é a gente, né? A nossa verdade ali ancorada, né? Você está falando da questão da culpa, né? A nossa civilização, ela tem duas marcas, né? Nós já nascemos com a culpa, né? É uma marca da civilização ocidental, é a culpa. Nós nascemos já carregando a culpa. Então, a gente se sente culpado, às vezes nem sabe o porquê. E eu concordo com o que você está falando. Às vezes não cabe a desculpa, porque não há culpa. Porque aquilo ali, tem um livro do Walter Ugumãe, e O Paraíso São os Outros. E esse livro, ele inverte aquela frase do Sartre, que está no livro Entre Quatro Paredes, né? E quando ele diz assim, o inferno são os outros. E, na verdade, Walter Ugumãe vai dizer, não, o paraíso são os outros, né? Então, a gente precisa, porque é muito comum, né, Mari, a gente fazer assim. Por exemplo, eu fico para você e falo, seu Mário, eu preciso tanto fazer tal coisa, me dá um conselho. Aí você me dá o conselho. A ideia é errada. A culpa é sua. Eu segui seu conselho. Pelo amor de Deus, fala sério. E, na verdade, a culpa não é sua. Eu fiz a minha escolha, né? Eu fiz a minha escolha, não foi porque você falou. E a gente tem esse hábito, às vezes, de... Tá acabando? Ai, meu Deus. Tá então, acabando. 20 segundos. Então, ó, gente, obrigado, Mari. Obrigado.
Sou seu fã, admiro o seu trabalho Também sou profundamente. sua fã. Pessoas que estiveram aqui, beijo, bom domingo. Paulo, 4 um horas, domingo maravilhoso. 4 horas eu estou no YouTube do Leandro